Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Educação, nosso segundo semestre, começando aqui com força, né, com alegria, com simpatia, com positividade, depois de umas férias dessas, né, merecidas, o descanso. Estamos aqui de volta. Bom dia, Adriana, bom dia, Felipe, Maria Lucilene, pessoal que já está aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Bom, essa primeira semana já é sabido de vocês que a gente vai fazer algumas revisões, certo? E hoje eu trouxe, e é sempre bom a gente discutir sobre isso, certo? O modernismo. A gente vai falar de arte europeia, claro. Quando a gente fala modernismo e fala das escolas modernistas, parece até que tudo isso aconteceu no mundo todo ao mesmo tempo. Mas não, teve influência no mundo, mas aconteceu na Europa, certo? Então vamos lá. Hoje é 1º de agosto. E são que horas? Meu Deus, meu relógio está apagado. 10h21. Olha, então começamos na hora. Para entender melhor o que aconteceu naquele tempo, por que a arte de uma hora para outra disse assim: vou ser moderna. Não foi sozinha, né? Um anjinho não chegou lá no ouvido dos artistas e disseram: olha, agora a onda aí é ser moderna, vocês têm que mudar essa maneira que vocês têm de pintar, de escrever, de fazer música. Não foi assim. A arte está ligada diretamente à sociedade. Então, o que a arte faz tem a ver com a leitura do que a sociedade faz, como ela se comporta, como ela produz, o que ela é. E isso acontece desde a pré-história, desde sempre. Desde que o ser humano é ser humano, ele começou a se comunicar e expressar essa comunicação, expressar o que sente, a visão que ele tem das coisas, é que a arte aparece. A arte, abre aspas, é frase minha, e eu defendo assim com unhas e dentes. A arte é a primeira ciência. Olha a cara do orgulho. É a primeira ciência. A primeira filosofia, a primeira tudo. Foi a arte. A primeira religião, é a primeira. Hoje, coitado. É a última. Tempos modernos. O que é que a industrialização tem a ver com isso aí, com essa mudança? Bom, a sociedade passou por um tempo em que tudo era feito à mão ainda. Você quer um bolo, aí você tinha que ir na boleira, que a boleira fazia o bolo para você. Quer um pão, os padeiros faziam o pão. E eles reservavam, porque naquele tempo, né, a justiça agia da seguinte forma: a pessoa era condenada e ela era, se ela fosse condenada à morte, por exemplo, ela era executada na frente de todo mundo, no público. E aí tinha o algoz, né, o carrasco, que executava essas pessoas. O pão do carrasco era separado, o padeiro separava, botava de cabeça para baixo assim, virado, porque era um tipo de pão de forma, para separar. Por isso que até hoje na França é considerado mau agouro você virar o pão de cabeça para baixo na mesa, por causa disso. Bom, enfim. Aí as pessoas consumiam tudo dessa forma, artesanalmente. Para fazer uma roupa, passava pela colheita do algodão, descaroçar esse algodão manualmente, transformar o algodão em fio, de fio transformar em tecido, tecido transformar, costurado à mão, uma roupa. E aí você ganhava aquela roupa nova, completona, né? E era a roupa que você ia usar na missa, no seu culto. E aí você tinha uma roupinha mais simples para ficar em casa. Ficava descalço mesmo, o sapato era só quando fosse sair, aí você só precisava de um par. Quando esse par desgastava, estava furado, não servia mais nada, é que você dizia: agora eu preciso de outro. E era desse jeito, estava tudo bem. Só que os comerciantes, a gente vai chamar essa parcela da sociedade de burguesia, tá? Historicamente é assim. Que comprou literalmente a sua fatia de poder na sociedade, porque eles eram comerciantes, eles foram inovando nesses processos de fabricação, porque eles queriam fabricar mais e mais rápido. Aí apareceu a primeira máquina, mesmo de indústria,
que foi a descaroçadora de algodão. Aí pronto, a produção de algodão subiu, a produção têxtil subiu, começou a ter um excedente muito grande desse produto e as pessoas tinham que comprar. E aí foi feito campanhas e campanhas para convencer as pessoas que elas precisavam de muito mais do que uma muda de roupa, de muito mais do que 3, 4 pares de sapato. Nasce o quê? A cultura do consumo. A sociedade muda a sua relação com aquilo que ela consome. Aparece a moda, aparece as referências de status, né? E aí a sociedade vai mudando. Então a industrialização tem um peso imenso nessa transformação. A politização aparece também com mais força. A mobilidade muda. Imagine que você é de São Raimundo Nonato e você tem uma parente em Teresina. Aí você você vive em 1880 e aí a única saída que você tem para chegar a Teresina é de carroça, de carruagem, de carro, mas o carro enquanto carroça, puxado de cavalo, puxado de boi, sei lá. Aí inventam um carro que se mexe sozinho. É o chamado automóvel. Na França, conhecido como automobile. E a mobilidade muda, você sai de São Raimundo Nonato para Teresina mais rápido. Porque não precisa de cavalo para estar parando, descansando, dando de beber, dando de comer para esse cavalo. Basta ter o combustível. E vai. E aí aparece o avião, aparece outros automóveis, outros veículos motorizados. E a rapidez das comunicações faz a vida ficar mais acelerada. O trabalho, as relações de trabalho mudam. Por causa da grande exploração do trabalho humano, criam-se os sindicatos, criam-se as leis trabalhistas. Então a sociedade vai se transformando. Isso entre o final do século XIX e início do século XX. E por todo o século XX, mais ou menos até a década de 70 do século passado. Com grandes transformações. Acesso à cultura, liberdade de expressão também são pontos importantes a serem analisados aí. Isso tudo passa a quê? A transformar a sociedade, e essa sociedade passa a ser relida pela arte de outra forma. Então, se a sociedade muda, a arte vai mudar também. Até o final do século XIX, era muito comum você contratar um artista para fazer um retrato seu, que nem fazia dos reis e das rainhas, ou dos grandes personagens do clero, né, da igreja. Ali com toda pompa e circunstância, com roupas que você nem tinha, porque o artista pintava ali na hora uma roupa bem bacana para você. Aí o pessoal da burguesia dizia assim, eu também quero isso para mim, eu quero essa fatia de poder representativa. Isso na Renascença é bastante pungente, onde eles compram esse poder. Só que com o passar do tempo e as transformações, os reis, as rainhas, as pessoas importantes do clero, eles não passam eles não vão ser os únicos retratados pela arte, porque eles eram considerados os únicos dignos de serem retratados. Aí vem o realismo, meio romântico, que vai retratar o trabalhador do campo. O Courbet com as suas espigadeiras, trabalhadores rurais, enfim, o foco, a lente da arte, o olho do artista se volta para outras coisas. E isso vai mudando, até mudar completamente a maneira de representar isso tudo. Vou mudar aqui de slide. Olha, a invenção do avião é uma coisa interessante, como transformação da realidade. O Alberto Santos Dumont inventa o avião em 1906 e faz um voo público do 14 bis em Paris. Antes ele fez um voo de dirigível em 1901, contornando a Torre Eiffel. Isso, gente, está filmado, fotografado, testemunhado pelo grande público. Está tudo lá guardadinho os documentos. Mas no Brasil, a gente diz, Santos Dumont foi quem inventou o avião. Agora, na comunidade internacional, apesar de tantas discussões, o mérito
é desse povo aqui, os irmãos Wright, os estadunidenses que apresentaram esse trequinho aqui. Eu vou falar assim mesmo, é diminuindo porque eu sou brasileiro. Esse trequinho aqui, que só tem esse registro, só essa foto. Em 1903, e eu mexi aqui, não é para mexer não, moço. Vem aqui, 1903, eles apresentam um aeroplano que nem nome tem, num voo que foi realizado em base militar sem presença do público. Mas só porque foi 3 anos antes, eles acham que a invenção é deles, dos irmãos Wright. Ok? Ah, professor, por que isso não muda? Ah, gente, não vamos lutar, não. Até parece o professor mandando o aluno não lutar, né? Mas é porque já faz tanto tempo e o lobby estadunidense é muito forte nessa questão. Um dia a gente consegue esse reconhecimento. A gente sabe que o voo, ele é composto, né, de um processo composto de 3 fases. Você decola, você voa e você pousa. Foi isso que o 14 bis fez. Esse trequinho aqui atrás, que vocês estão vendo aí, ele foi lançado, isso mesmo, catapultado, ele planou e caiu. Mas aí foram os americanos que fizeram, os estadunidenses. Então, é nós que inventemos o avião, né? Isso mexeu com a sociedade? Mexeu, porque a visão das coisas parte daquilo que tem mais poder. Isso é a cara do século XX, certo? Disputa ideológica também de poder. Então, o que acontece nesse século XX? A premissa básica da arte da pintura não era representar apenas. No século XX, a premissa básica da arte na pintura não era representar, mas reconstruir essa realidade. Até o final do século XIX, ela representava, mesmo que romanticamente ou idealisticamente, mas ela representava. No século XX ela passa a reconstruir, assim como a sociedade foi reconstruída. Pelo menos a sociedade europeia, né, que por influência do colonialismo a gente acaba imitando também e recebendo essas influências. Essa transformação, essa reconstrução, passa por vários fatores. Esse que eu falei do avião é um deles. A relação das pessoas com o consumo, com como as coisas passam a ser fabricadas. Um exemplo interessante é a maneira como as coisas hoje em dia elas precisam durar pouco para poder continuarem sendo consumidas. Tudo tem prazo de validade, né? É a obsolescência programada, acho que a palavra é essa. Minha língua é presa, né? Obsolescência programada, ou seja, é feito, fabricado para durar pouco, certo? Os móveis, eu tenho uma mesa na minha casa feito de madeira de extração, né, de lugares, lógico, podem ser extraídos, de madeira de lei não, madeira boa, madeira maciça. Certo? Ah, professor rico. Não, a gente tem os meios da gente, né, lá em Timon tem uma serraria boa. E aí fizeram só a estrutura da base, porque o tampo da mesa da minha casa é uma porta de uma antiga... Tinha uma igreja evangélica pequenininha lá no terreno que eu comprei, que depois, né, foi abandonada e ficou lá só a estrutura e a porta. A porta feita de madeira naval, que é essas madeiras de embarcação, pesada, boa. Aí eu pedi que o carpinteiro fizesse ela como um tampo de mesa. É 3 homens para levantar a mesa. Ela vai durar, vai ficar com o meu bisneto, se eu tiver. Certo? Mas se você for numa loja comprar uma mesa, você vai encontrar tudo de MDF ou aglomerado, que é qualquer madeira, né, picada e prensada e colada para ter o formato que tem. Se você cuspir na mesa, ela incha, né? Botar um copo molhado em cima, é programado para não durar muito, certo? E por que é interessante não durar muito? Porque precisa ser consumido, o mercado tem que ser aquecido, precisa comprar as coisas que duram
pouco para serem substituídas. Infelizmente, esse processo gera muito lixo. E a gente precisa se organizar para passar por cima dessa situação. Certo? Então, nessa nova cultura onde as coisas duram pouco, essa realidade passa a ser refletida de outra forma. Então isso se reconstrói, certo? A partir do início do século XX, a arte passa a reconstruir a realidade, já que a sociedade foi reconstruída também. Essas relações, principalmente... Por que a gente fala muito de consumo nessa parte aí? É porque é o terceiro grande poder que apareceu na humanidade historicamente. Primeiro foi o poder religioso. Quando a gente vai estudar Egito, a gente sabe que o faraó, que é um rei também, é representante direto dos deuses na terra. Depois vem o poder do Estado, os reis, né? E aí depois com a transformação das políticas, né? Os representantes das democracias, os presidentes, os primeiros ministros, né? O Estado. Aí vem o poder do comércio, da burguesia, que é o que está vigente hoje. A gente vota nos nossos representantes, mas a gente sabe que quem tem o poder econômico é que orienta um pouquinho essa parte, para quem vai para um lado vai para o outro. Uns países sabem fazer isso e a gente fica bem, né, confortável na situação, outros estão aprendendo a fazer. A gente roga para que o mundo todo se encaixe num processo bacana para que isso não faça ninguém sofrer muito, né? Então vamos lá. Esse poder chamado de burguesia é o que está vigente hoje. E ele basicamente trabalha nisso, no consumo, na produção de bens e no consumo desses bens. E o que a gente tem que aprender? A reconstruir também essa relação, para que o mundo não fique cheio de lixo mais do que está. Inclusive o lixo é referência para um bocado de projeto de arte que aparece por aí. Então vamos lá no início de novo. Quem aparece primeiro, assim, né, na linha de tempo, como uma premissa diferenciada para a arte? É o fauvismo. Essa arte moderna, que a gente vai chamar de moderna, ela também é chamada de vanguarda. Tá? E eu já expliquei uma vez, eu gosto de explicar isso aqui, de esclarecer, de estar sempre apontando. Vanguarda significa aquilo que está adiante, à frente. Então é pioneiro, é transformador, é original. Então esse modernismo, todas essas escolas que a gente vai mostrar aqui também são chamadas de arte de vanguarda, porque elas estão transformando, elas estão sendo pioneiras, elas estão apresentando coisas novas. Primeiro disso, o fauvismo. Eu chamaria de colorismo, mas quem sou eu na fila do pão? Eu nem nasci naquele tempo, mas eles vão chamar de fauvismo só por causa da impressão que o Louis Vaucelle teve quando ele vislumbrou, na cabeça dele, ele imaginou uma obra clássica, chama-se de clássica porque são aquelas que eram representantes representavam a realidade tal qual a gente via, durante todo o tempo em que ela se colocou. Cercada, né, uma obra clássica cercada de obras fauvistas, que tem a cor como, aí diz, embriagados pela cor, né, como referência principal. Aí ele imaginou, nossa, parece, essa arte clássica parece que ela está sendo atacada por feras, se eu colocar ela, quando eu imagino ela assim, cercada dessas obras fauvistas. Como é fera em francês? Fauve. Escrito F-A-U-V-E. A gente pronuncia fauve. E aí fica o fauvismo, ou fauvismo, você pode chamar assim, por causa dessa impressão que o Louis Vaucelle teve. Mas o fauvismo, como dizia Henri Matisse, e eu tô no amarelo, o Henri Matisse, que é esse moço aí, parece comigo, né? Barbudo, de óculos. Só que eu sou careca. Ele diz assim, o fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo. Só que durou pouco. O Matisse achava que o fauvismo ia durar até ontem. Ei, fauvismo. Não, ele mal sabia das transformações que ainda haveriam de acontecer. Características do fauvismo. Cores intensas, fortes e explosivas. Que nem a moda da década de 80,
Vocês talvez não, com certeza não tem muita noção. Bom, tem porque vocês têm internet, então enfim. A moda dos anos 80 era tipo assim, eu tinha na época os meus 14, 15 anos. Por aí, de 10 aos 20. Aí o que acontece? A gente achava massa demais um tênis amarelo limão com a calça laranja e uma jaqueta, quando tinha jaqueta, né? Assim, um azul neon, era um negócio, tipo, você chegar e dizer, cheguei. Né? Chegar na escola. O Michael Jackson e a Madonna foram muito responsáveis também por esse nosso comportamento peculiar. As meninas, aliás, as pessoas que se maquiavam gostavam da maquiagem over, tudo muito colorido, cabelo pra cima. Foi também a época do punk, né? O cabelo moicano pintado, colorido. Era fantástico. Hoje a gente olha e diz, nossa, que vergonha que eu sinto. É chamado de brega. Mas é isso, a cor pungente, explosiva, nos quadros, entre 1904 e 1908, foi chamado de fauvismo. Cores intensas, fortes, explosivas, formas e perspectivas distorcidas, pinceladas vigorosas. Por que assim a gente fala da pincelada? Na arte clássica não tinha pincelada, não? Tinha, só que ela não aparecia. Era considerado feio. Era considerado de mau gosto você fazer uma pintura onde a pincelada aparecesse. Então as pinceladas eram muito finas, camadas finas de tinta, bem suave, para parecer uma coisa quase fotográfica. Embora eles não tivessem a fotografia já para fazer essa comparação. Mas quando a gente faz hoje, a gente diz assim, era quase fotográfico. Essa expressividade, essa necessidade de fazer a tela gritar também o que a gente estava sentindo, foi que deu aos artistas a liberdade de fazer a pincelada mais vigorosa, mais violenta, mais aparente. E a gente passa a ver a pincelada no quadro. Então fala mais sobre nós essa pincelada. Motivos chapados, lineares, tela nua como parte do desenho completo, ou seja, algumas partes da tela nem eram pintadas. Ficava ali ela mesma, crua, do jeito que estava aparecendo parte do tecido. A tradução, como eu já falei aí, para fauvismo era animal selvagem. E os mestres dessa área, Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, Runot e Braque. Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, Ronald e Braque, do jeito que está aqui. Você não é obrigado a falar do jeito que se fala em francês. Nome nenhum. Se o teu nome é Maria e tu vai lá para a França, eles têm que te chamar de Maria. Não tem essa história de traduzir o nome. Meu nome é Adaildo. Na China eles vão ter que se virar para chamar meu nome de Adaildo. Então aqui também a gente tem, né? A gente não é obrigado a chamar do jeito que é. É bonito, mas enfim. Bonito não. Ah, sei lá, Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, Runot e Braque. Esse povo aí. Agora, se você quiser batizar um filho seu com esse nome, aí você é que sabe. O fauvismo não é... Oh, gente, repetiu. Bora lá de novo. Fauvismo, embriagados pela cor ainda, exemplos de pintura. Aqui é a listra verde, mas na verdade o retrato da Madame Matisse, ou seja, da senhora Matisse, a mulher do Matisse, claro. Professor, por que não botou o nome dela aqui? Fulana de tal, esposa do Matisse. Porque o nome do quadro é esse. E antigamente, o nome do homem é que pesava. Eu sou o senhor fulano, essa aqui é a senhora fulano. Vocês estão entendendo? Aí na hora de batizar o quadro, ele colocou senhora Matisse, a mulher dele. Mas o quadro foi conhecido como listra verde, por causa de quê? Estão vendo que tem uma listra verde bem no meio da cara dela? Passando da testa até embaixo no lábio. Agora ficou vermelha porque eu risquei. Mas é uma tinta verde aí. Certo? É uma sombra colorida, que é outra característica do fauvismo. E as cores passam a ser usadas de forma não natural, mas seguindo a regra das cores complementares do círculo cromático, que eles não são besta nem nada. Os conceitos fundamentais da percepção de imagem, né, imagética, são mantidos.
E o jogo de interferência entre para conseguir contrastes maiores é usado aí com as cores complementares. A gente vê no quadro A Dança esse jogo de cores complementares entre verde, laranja, vermelho e azul. E as linhas elas são mais simples. As linhas elas não vão ter a construção da imagem tal como a realidade apresenta, não vai ser uma preocupação. Então, os fauvistas se embriagavam com cores vibrantes, exageradas. A cor passa a expressar sentimentos. Antes disso, a cor era cor. Essa árvore é verde, esse caule é marrom, esse pôr do sol é alaranjado, amarelado, a gente bota. Essa flor é amarela. É só representativo. Com o fauvismo, ela passa a representar sentimentos. Eu estou com raiva, eu quero que aqui o observador sinta um clima mais quente, mais agressivo. Aí pinta com cores que representam aquela parte. E para conseguir fazer isso, o que é que precisa estudar? A relação das cores com a psicologia humana. Como é que a gente reage? Na maioria, né, dos seres humanos, como é que as cores reagem? Como é que, aliás, que os humanos reagem às cores? O que é que elas representam? Aí vem todo um estudo histórico de culturas, principalmente africanas, sobre isso. Por que principalmente africanos? Os europeus, os artistas europeus, eles vão beber em fontes que eles não têm. Eles vão para a África e para o Oriente. Aí a arte chinesa, a arte japonesa vai ter um enfoque muito grande no impressionismo e depois na vanguarda, e a arte africana também. Então não é uma coisa que o europeu inventou por si só, sabe? É a história do avião. Entendeu? Por aí. Então, eles levam a cor ao extremo da não representação. Matisse explorou o potencial da cor pura à medida que reduzia as formas aos seus significados mais simples, né, os seus símbolos mais simples. Aqui tem signos, é a mesma coisa. Em 1908, o fauvismo chega ao limite do estilo e a queda era inevitável. E o Braque diz sobre isso: não se pode ficar para sempre num estado de paroxismo. Ele falou isso se referindo ao fauvismo, né, por que ele durou pouco? Por causa disso. Abusou. Você ainda usa, como se a pessoa fosse adulta na década de 70. Mas assim, se você for adulto na década de 70, meu pai, por exemplo, meu pai não usa mais calça boca de sino com sapato cavalo de ferro, que era plataformazão. Mas ele usava. Eu lembro dele ainda. Eu tinha uns 5 anos, 6, e o papai tinha uma calça boca de sino quadriculada. Ele usava com uma camisa branca, de golas bem punjantes, bem saltitantes, o peito um pouco aberto, porque tinha que mostrar o peito peludo, com um colar grandão, dourado. E uma bolsa de mão desse tamanhozão assim, com uma alça, que botava a mão na alça, segurava a bolsa e saía. Só não tinha chapéu, porque o chapéu não era mais moda nesse tempo. Pergunta se meu pai ainda usa. Nada, ele tem medo, morre de medo de passar vergonha, porque abusou. A referência imagética não é mais a mesma. Mesmo com mais de 70, ele ainda gosta de estar na moda. Você está entendendo? As coisas fluem. E durou pouco, de 1904 a 1908. Quanto tempo durou a referência artística da Idade Média? Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. O que a gente percebe é que quanto mais avança, a sociedade avança em transformação e as vanguardas vão aparecendo, elas vão durando pouco, como ideias. Por quê? Porque elas em si só não têm todo o poder ou o aparato de poder que a sociedade dava, né, como controle também na Idade Média, no Renascimento. O Renascimento foi considerado libertador, mas ainda assim ele durou 300 anos. Trezentinho. Aí vem o Barroco, dura menos, dura um pouco mais de 100 anos. Aí vem essas novas definições, vem o realismo, o romantismo, aí vai durando cada vez menos.
E aqui a gente vê acontecendo ao mesmo tempo todas essas referências aqui. O cubismo nasce em 1908 e vai até 1914 como referência mesmo construtiva dessa nova visão. Recebeu esse nome a partir do comentário desdenhoso que o Matisse fez quando viu um quadro do Braque. Ele olhou o quadro e disse assim: nossa, por que esse monte de cubinhos? Parece um bocado de cubinhos de... não gostei. Isso o Matisse falando do Braque. Por quê? Porque o Braque, acho que ele estava zangado, porque o Braque falou isso bem daqui, né? Não se pode ficar para sempre no estado de paroxismo, vamos mudar. E o Braque é um dos fundadores do cubismo junto com o Picasso. Aí eu acho que o Matisse, enciumado, olhou para um quadro desse e disse assim: esse monte de cubinho, e desdenhou. Mesmo assim, eles seguraram a peteca e o movimento passou a ser chamado de cubismo. Ele tinha como característica quebrar os objetos em pedaços que não eram propriamente cubos. Você já emendou uma cuia de cerâmica, né, de louça que a gente chama, ou uma caneca de louça que quebrou para usar de novo? Não, professor, quebrou, jogo fora, compro outra. Muito bem, você está vivendo, você é atualíssima, porque é assim que funciona, a gente se desfaz, compra outro. É assim que a sociedade está vivendo hoje em dia. Mas, em algumas culturas, como a japonesa, por exemplo, eles pegam aquela cuia que quebrou e eles colam ela com ouro. Ouro. Ela fica assim, os caquinhos tudo aparecendo, que está rachado e tudo, mas emendado com ouro. Aí a peça fica valendo muito mais do que ela valia antes e vira uma obra de arte. Tem um nome para isso aí, infelizmente não estou lembrado agora do nome, mas tem um nome para esse processo. É outra visão, entendeu? Mas quando você quebra e junta, já não é do mesmo jeito. Você tem pedaços ali, né, dissolvidos daquela realidade que era uma só. E o cubismo vai fazer isso com as imagens. Ele quebra tudo e mostra tudo ao mesmo tempo, de todos os ângulos diferentes. Não é exatamente fazer tudo parecer cubo, tá? Então, para mostrar em vários ângulos do objeto um mesmo plano, divide isso em duas fases. Em alguns lugares vocês vão ver 3 fases. Mas aqui, didaticamente, para entender melhor o processo, 2 fases. O analítico, né, e o sintético. O cubismo analítico e o cubismo sintético. Como eu estou na terceira série, eu tenho que avisar vocês sobre essa terceira fase. Na verdade, a primeira é o pré-analítico, que é chamado também de cezanniano, porque vem da influência do Cézanne, que é conhecido o pai do cubismo. Pai não, precursor. O pai do cubismo é o Picasso, vamos já falar dele. Então esse pré-analítico, o cezanniano seria a primeira, o analítico a segunda e o sintético a terceira. Mas para fins didáticos, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é o analítico e o sintético. Bom, os artistas verdadeiramente cubistas foram. Por que verdadeiramente? Porque foram aqueles que lançaram o movimento, se debruçaram sobre essa expectativa, certo? Exploraram e se exercitaram nela e depois acabou. Os outros que vieram usaram o cubismo como referência. Ninguém foi puramente cubista. Você está entendendo? Quando você pega um sertanejo universitário hoje, ele não é o sertanejo raiz. Ele usa o sertanejo como referência. Quando você pega um tecnobrega, ele usa o brega como referência. Você está entendendo? Pois é. Aí o que acontece? Esses que foram verdadeiramente cubistas foram Picasso, Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris e Fernand Léger. Picasso, Braque, Gris e Léger. Algumas pessoas vão ler Léger. Não tem problema nenhum. Ok? E aí, para figurar nosso exemplo, uma paisagem em La Ciotat do Georges Braque, né, do Braque, pintado em 1907. Mas quem é que inaugura? Qual é a pintura que vai inaugurar esse processo verdadeiramente cubista? Essa pintura aqui, chamada
As Senhoritas de Avignon. As Senhoritas de Avignon. No francês, Les Demoiselles d'Avignon, que são cinco moças retratadas pelo Pablo Picasso em 1907. E essas moças nuas, professor, a gente está falando de 1907, como foi que elas posaram para o Picasso? Eram prostitutas, por isso o nome demoiselles, senhoritas. Não é que senhorita signifique prostituta, não. Porque antigamente, para se falar educadamente de prostitutas, se usava a palavra senhorita, certo? Em português, o feminino de rapaz, que é rapariga, tá? Em português de Portugal, isso não é chulo, é só o feminino, certo? Aqui virou chulo porque ficou nessa coisa mais, né, do uso abaixo, né, da desvalorização da mulher enquanto prostituta, para chamar por esse nome aí. Aí se você fosse traduzir para o português esse nome, Les Demoiselles d'Avignon, seria As Raparigas d'Avignon, certo? E é isso. E o Pablo Picasso fez. Foi o que ele fez nisso. Ele geometrizou o processo e ainda deformou o rosto dessas duas aqui. Deformou como? Colocando no lugar do rosto delas máscaras africanas. Que foi de onde ele tirou essa ideia de síntese para fazer a imagem. De transformação, de ressignificação, de uma visão diferenciada. Enfim. Foi das máscaras africanas. Certo? Ah, não foi ideia simples e pura da cabeça dele. Não foi. Ele teve as suas referências, certo? De imagéticas. Aí muita gente até diz assim, porque o Picasso acabou, entre aspas, né, roubando a ideia da arte africana. A arte africana foi usada como referência para isso aí. O problema é que ele não disse. Sabe a história do avião? Hoje eu vou martelar nessa história do avião. Pois é, o problema é que ele não disse, mas a referência é essa, tá? Máscaras africanas. E aí se encerra o cubismo? Sim. Vamos ao expressionismo. Aqui diz que a arte passa a expressar os sentimentos e não as imagens do mundo real. Aí você me pergunta, mas professor, desde criança nas aulas de arte, eu escuto que arte é isso, é representação de sentimento. Toda obra de arte não é isso? Não, nem toda, nem tudo e nem sempre. O que a gente tem que saber, para começar, que expressionismo é uma característica da arte desde sempre. Quando eu falo desde sempre, desde a pré-história. Certo? Desde que foi criada a primeira ciência. A cara de orgulho, né? A primeira ciência, a arte. Tá? E aí vem, e ela sempre esteve presente. Só que, entre 1905 e 1910, na Alemanha, apareceu uma situação em que os artistas se viram na necessidade de falar mais intensamente e mais abertamente desses sentimentos, que são todos negativos, desculpa eu dizer, mas no expressionismo vai ser tudo negativo, certo? A solidão, a sofreguidão, a depressão, a angústia, né? A ansiedade da humanidade e do artista, tudo junto. E isso vai ter como premissa trabalhos expressivos em termos de cor do Paul Gauguin, né? Que vai ser considerado precursor do fauvismo, e das imagens, da construção de imagens e da pincelada e do trabalho de cor também do Van Gogh, que é considerado precursor do expressionismo. Então vamos lá. A tendência subjetiva em que se fundamentou muito da arte do século XX começa com Van Gogh, Gauguin e Munch no fim do século XIX, sendo este, Munch, um representante mais expressivo do expressionismo, quando ele faz o quadro O Grito. O quadro não, os quadros. Vocês sabiam que o Grito é uma ideia com 4 versões?
Isso. Ela foi feita em gravura, né, preto e branco, 2 gravuras, e 2 pinturas. Uma delas, né, a mais famosa, ela foi roubada, mas depois foi recapturada, digamos assim. É aquela que tem a carinha do desesperado com a mão no rosto e o olhar de espanto. Eu faço aquela expressão toda vez que eu pego meu boleto. E é aquilo, é a expressão do tenebroso, do medo, da angústia. Entenderam? Bom, eles são considerados precursores, mas foi na Alemanha em 1905, me lembro como se fosse ontem, que o expressionismo atingiu a maturidade. Os mestres do movimento são esses 3 aqui. 2 alemães e 1 russo. O Ernest Ludwig Kirchner, conhecido como Kirchner, o Vassily Kandinsky, conhecido como Kandinsky, e o Paul Klee, conhecido como Paul Klee mesmo. É assim que ele vai assinar. O que eles vão fazer? Eles vão procurar expressar em pintura essa morbidade, essa tristeza, essa visão nihilista do mundo, da realidade, por causa da situação em que o mundo se envolveu, principalmente na Alemanha, com a Primeira Guerra e com o nazismo. O Kirchner, que é autor dessas 2 imagens que vocês estão vendo aí, cena de rua em Berlim e autorretrato com uma menina, de 1913 e 1914, um depois do outro, ele resume assim o movimento. Qual movimento? O expressionismo. Meu objetivo é sempre expressar a emoção e experimentar formas amplas, simples e cores claras. Era assim que ele fazia. Depois da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, a sua obra se tornou mais mórbida. Aqui já parece triste, já parece melancólico, já parece uma coisa, né? É porque aqui ainda estava só a questão da problemática do artista em si. Porque o expressionismo vai ser reconhecido como um modelo do tempo que ele durou, né? Depois é só referência. Em que o mundo pessoal do artista, as suas próprias desilusões, ansiedades, são retratadas, né, na maneira em que ele pinta e colore. Aí vai ter o Van Gogh. O Van Gogh, gente, ele queria ser impressionista. Ele queria pintar a alegria do sol, da cor, da luz. Mas ele era tão sufocado pelo próprio sofrimento que ele não conseguiu muito. Ele até conseguiu bastante coisa nesse sentido, mas ficou na pincelada aquela força explosiva. Aí ele entra em conflito com o Gauguin, porque os dois dividiram o mesmo espaço por um tempo, porque eles queriam formar uma espécie de clube de artistas numa casa que ele chamou de Casa Amarela. E aí o Gauguin já estava por aqui de Paris, não queria mais a vida europeia, viajou, foi embora para o Tahiti e abandonou lá. O Van Gogh, ele entrou em crise nessa discussão, nessa briga, no dia que o Gauguin foi embora, e ele corta um pedaço da própria orelha, né, nessa explosão de fúria, de raiva, de incompreensão, de não ser compreendido pelo colega. Vagando pela rua com essa orelha na mão, ele encontra uma prostituta amiga dele e dá de presente a orelha, né? No meio do devaneio, dá de presente a orelha para a moça. Ele decide, depois do evento da orelha, ele decide se internar. Aí ele vai se tratar numa clínica de reabilitação psiquiátrica, e é nessa clínica que ele pinta Starry Night, ou A Noite Estrelada, que é um dos quadros de referência dele. Ele também pinta Os Girassóis. Nessa época ele vai estar mais tranquilo, mas mesmo assim ele é assolado por esses sofrimentos e ele acaba tirando a própria vida, né, com um tiro no estômago. Agoniza 3 dias e depois morre. Então é essa característica, você vê bem que o mesmo acontece com o Kirchner. Essa característica de esse furacão pessoal, né, na cabeça desses artistas, que dá para eles essa característica, né, expressiva de pintar e de falar de problemas pessoais, certo? Imagine com o advento da Primeira Guerra, que veio depois.
Esses aqui são trabalhos do Kirchner. Outros artistas veem essa realidade e fogem. É uma saída. Para uns, a saída é aquela que o Kirchner tomou. Para outros é dizer, eu me nego a representar essa realidade que está aí. Aí eles vão partir para o quê? Para a representação do subjetivo absoluto, que é o abstracionismo. O abstrato não vai ter nenhuma relação. As linhas, cores e texturas do abstracionismo não vão ter nenhuma relação direta com as linhas, cores e texturas da arte que representa o real. Então há um abandono de toda e qualquer referência à realidade. Proposital. Tu tens uma vida de um jeito que tu não gostas, você vai representar essa vida na sua rede social, botando foto e vídeo dessa vida que tu não gosta? Não, tu vai te aproximar de outra coisa. Certo? Então você vai fazer selfies com o celular mais aqui, de baixo para cima. Você sabia que isso dá a impressão que você é mais alto? Porque tem gente com problema de altura. Eu tenho 1,60 m, acredita, parece mais, né? Mas não, porque é a bancada aqui. E não tenho problema nenhum com isso. E aí o que eu faço? Minhas fotos são aqui, ó. Não é porque eu me preocupo, não, mas é porque, né? Você parece mais alto. Tem filtro. Quem é que não usa filtro? Quem é? Para você disfarçar a realidade. Tem uns filtros que tem cabelo e barba. Cabelo e barba. Tem gente que bota. Né? Então os abstracionistas olharam para a realidade e disseram assim, não quero. Aí parece Kandinsky, que foi o primeiro artista a perceber a cor como elemento, né? A Adriana perguntou ali, só o que, Adriana? Desculpa, eu não peguei a hora. Qual foi a hora do sol? Diz aí pra mim que eu te respondo. Deve ser da altura? Só não, é tudo isso, criatura. É 1,60 m todinho. 60,5. Tem um médico uma vez que falou, não, você tem 1,60 m. Aí eu defendo esse meio com todo orgulho, se for só isso. Mas só. 1,60 m, exatamente. 1,62 m quando eu tô de tênis. Ela ri. Adriana, dá força. Fiquei rindo. Mas bora lá. Isso não me abala. Enfim. Desperta a emoção, né? Então, eles viram que a cor também despertava a emoção e trabalhava com isso. Então, eles vamos ficar aqui nessa linha apenas da cor e da forma. Certo? Independente do conteúdo. Aí esse abstracionismo vai transitar, né, pelo expressionismo, a partir dessa concepção. O Paul Klee também expressou sua arte através da cor. E aqui a gente tem 2 trabalhos do Paul Klee nessa linha abstracionista. Ok? O abstracionismo vai atingir um ponto em que ele vai passar a ser referência. Como assim? Existem obras que não são exatamente do abstracionismo, mas que usam características abstracionistas. Certo? Aí então o que a gente conclui? Que o abstracionismo esteve presente também na arte como fenômeno desde a sua concepção, lá no início. A concepção de quê? Da própria arte. Lá na Idade da Pedra, né, na pré-história. Tinha também representações abstratas, de simbologias, de traços geométricos que tinham uma representação. Então, tanto o expressionismo como o abstracionismo, eles são fenômenos que acompanham a arte. Enquanto movimento artístico, escola de vanguarda, eles vão aparecer aí, nesse momento, né, em que a arte vai apresentando novas situações por conta mesmo do desenvolvimento da mudança da sociedade. Ok? É isso. Ele se divide, professor, deixa eu ver, eu me lembro, divide, está aqui. O abstracionismo informal, que é esse aqui, mais livre, mais solto, sem representação da realidade, mas sem ser geométrico, né? Predominam os sentimentos e as emoções, as formas e as cores são criadas livremente, sugerindo associações com elementos da natureza. E o abstracionismo geométrico,
onde as formas e cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. É o que eles chamam de atingir a universalidade da imagem. Aqui nesse exemplo nós temos dois exemplos. Nesse exemplo a gente tem duas telas do Mondrian, do Mondrian. Quem disse que era outra. A primeira chama árvore vermelha e a segunda chama árvore em flor. Aí você olha e não vê árvore nenhuma. Aí você se pergunta, o Mondrian está doido? Por que ele pinta um quadrado? Aliás, um quadrilátero vermelho, outro azul, 3 brancos com linhas pretas e chama isso de árvore vermelha. Você está pensando assim porque você está esperando essa leitura da realidade que o abstracionismo não vai fazer. Mas, quando o Mondrian chama isso de árvore, ele vai ter certeza que a tua percepção vai ser a mesma, como teresinense, se você mora em Teresina, timonense, se você mora ali do outro lado do rio, chinês, coreano, pessoa que nasceu em Timbuktu, no Paraná, nos Estados Unidos, onde for. Porque essa impressão é universal, você só está vendo a figura geométrica. Então ele quebra a questão cultural de percepção de árvore e coloca todo mundo no mesmo nível. Embora isso não seja exatamente, né, a representação de uma árvore real. Porque se ele pintar uma árvore do jeito dele lá europeu, com as árvores da Europa, eu que moro, nasci e me criei na região da Mata de Cocais, aqui entre Timon e Teresina, eu vou entender como uma árvore europeia só, longe de mim. A não ser que eu viaje para lá, vá morar lá, é outra coisa. Mas eu nasci e me criei aqui. Estou acostumado com ipê, com umbu, pé de cajá, babaçu, né, tucum, açaí, essas plantas. Pé de manga. Pé de canapum. Sabe o que é canapum? Já ouviu falar? Eu gostei, né? É uma delícia, porque é mesmo. Canapum. As pessoas mais chiques conhecem como... Mais chiques, ó. As pessoas que pensam que são chiques, elas conhecem como crisálida. Sabe? Crisálida. Está presente na culinária chique. É canapum, nasce todo inverno no meio do mato. Então, essas referências que eu vou ter. Aí a pessoa lá na China, que é acostumada a lidar com bambu, vai ter outra referência. O que o Mondrian faz? Universaliza a coisa toda, deixa logo aí no abstracionismo geométrico. Mesmo ele faz com árvore em flor, 1912. E eu falei tanto, vamos adiante, que ainda tem que falar. A produção, a linha de produção é desenvolvida pelo Henry Ford em 1913. A primeira guerra acontece em 1914 a 1918. A segunda guerra vai acontecer também depois. Aí, por causa da primeira guerra, aparece o dadaísmo. O dadaísmo é o seguinte, eles dizem, a partir de agora nada vai ter a ver com coisa nenhuma. Por quê? Porque a guerra é assim. A guerra não tem explicação, ela não é lógica, então a arte também não vai ser lógica. Eles vão apresentar uma crítica da arte pela arte, da sociedade pela sociedade. Então eles não gostaram que os seus países se envolveram na guerra, vão se exilar na Suíça. Vão fundar esse movimento literário, certo? Os dadaístas vão propor a criação artística que libertasse das amarras do pensamento racionalista e sugeriram que fosse apenas o resultado do automatismo psíquico. E o resultado vai ser peças assim. Então eles queriam dizer que isso aí era arte? Não, eles queriam dizer que a arte também era isso daí, já que o racional foi todo desculhambado pela guerra. Então, se a guerra pode existir, apesar de todos os avanços da sociedade, da ciência, da filosofia, do pensamento humano, a arte também pode ser isso aí que parece não ser arte. E pronto. Era assim que eles pensavam. Aqui, o Marcel Duchamp com as suas propostas. Nascido do dadaísmo vem o surrealismo, chamado de o filho legítimo do dadaísmo.
Aqui eles vão mexer com o que está entre o real e o irreal, né? O surreal, que é a maneira de ver a vida a partir e ver a realidade, né? A partir da questão fantástica, ilusória do nosso subconsciente. Vão se destacar Salvador Dalí e René Magritte. Vem o fascismo na Itália, vem o primeiro computador, em 1944, o ENIAC, que ocupava 3 andares de um prédio. Hoje os computadores mais avançados do mundo ocupam o nosso bolso. Vem o cogumelo atômico de 45 e vem a arte americana, por assim se dizer, né, lá dos Estados Unidos, com o expressionismo abstrato e o nosso amigo Jackson Pollock. O expressionismo abstrato é como se fosse um surrealismo abstrato. Imaginação, cor, vida, através do abstrato. Os quadros murais que o Pollock fazia incorporavam seu estado psíquico no momento da criação. Segundo ele, a energia tornada visível. Depois disso, gente, olha aqui um quadro dele, Caos, essa obra é chamada de número 31. Número 31. Aí, em reação contra a tendência dominante da abstração completa, vem o expressionismo figurativo, que vai se estabelecer também com o trabalho da arte bruta, no caso aqui a Frida Kahlo, como representante. Certo? Vem o Sputnik, e depois disso, os autores, né, alguns autores vão dividir esse século XX a partir do final dos anos 1950 e consideram desse ponto em diante como arte contemporânea tudo isso aqui. Isso aqui vai ser considerado arte contemporânea, não mais moderna. Arte pop, fotorrealismo, arte conceitual, op art, arte óptica, arte pós-moderna, neoexpressionismo e minimalismo. Ok? Essa foi a nossa revisão sobre arte moderna. Obrigado, pessoal que ficou com a gente até agora. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!